Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu sou a Thierry Elert e hoje o tema é essencial para quem quer organizar as finanças pessoais ou empresariais e alcançar os seus objetivos. Vamos entender a importância da educação financeira e descobrir como se planejar da melhor maneira, tanto na vida quanto nos negócios. É isso aí, Thierry. Eu sou o Sandro Cassiano e antes de começarmos essa conversa incrível, quero lembrar que o Pode Crer é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E se você quer entender como sair das dívidas, organizar seu orçamento ou aprender a planejar melhor o futuro financeiro do seu negócio, fica com a gente, porque hoje é dia de dicas práticas e muita informação valiosa. E para esse bate-papo sobre como cuidar do seu dinheiro, trouxemos duas convidadas mais do que especiais. A Patrícia Capitânio, referência em educação financeira, e a Bárbara Alvarez, que é consultora financeira que já transformou a vida de muitas pessoas e empresas com seu trabalho. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá, é um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante no nosso dia a dia, em nossa vida cotidiana. Verdade. A gente olhar para o dinheiro. Obrigada. É uma alegria tê-las aqui, porque estamos bastante curiosos para saber tudo sobre planejamento financeiro, organização. Mas para começar, eu gostaria de entender de vocês, assim, até mesmo para o público que está nos ouvindo, vendo, qual a importância do planejamento e da organização financeira na vida da pessoa ou da empresa? Para mim, eu acho que é o principal item hoje na nossa vida, atrelado à nossa saúde, né? Porque todos os dias a gente se relaciona com o dinheiro. Se a gente olhar, a gente não passa mais que um dia sem fazer um Pix, né? Uma transferência, ou passar o cartão. Então, todos os dias a gente está se relacionando com o dinheiro. Então, a importância a gente precisa dar ao fato de como comer, como a gente cuidar da nossa saúde. Então, quando a gente está com o financeiro equilibrado, o financeiro acaba influenciando diretamente em todas as outras áreas da nossa vida. Na área das empresas, isso é crucial justamente para que é o coração da empresa. Então, para ter saúde financeira, que vai movimentar toda a estrutura, ela precisa ter um planejamento financeiro e estratégico. Não é só simplesmente só guardar o dinheiro, trabalhar com a poupança, né? Que muitos dos empresários ali utilizam. A gente tem muita coisa para falar aí, mas o planejamento ele é crucial dentro da estrutura financeira. E como vocês disseem, está diretamente ligado ao estado emocional das pessoas, né? É verdade, gente. Isso é muito sério. Quem está desorganizado financeiramente perde qualidade de vida, não é? E foi isso que você disse, diretamente ligado à saúde, né? Quando a gente olha hoje, o principal motivo dos divórcios é o financeiro, né? É o segundo maior índice. Exato. Quando a gente olha para a depressão, às vezes ele não está ali diretamente, mas ele influencia muito. E eu posso, com quase toda a minha certeza, dizer que é o principal motivo. Porque quando o financeiro ele não está bem, a pessoa ela se isola, ela se fecha, ela vai tentar fazer um bico, ela vai fazer uma hora extra, ou ela vai colocar, muitas vezes, a vida dela em risco para trazer um dinheiro. Ela não consegue dar qualidade para o filho, ou para a esposa, ou para o esposo, e aí ela se culpa muito por isso. Então, o financeiro, ele está atrelado em todas as áreas. Se você não tem dinheiro, como que você vai cuidar da sua saúde? Como você vai comprar um suplemento alimentar? Ou como você vai ir num médico, que muitas vezes você fica à mercê da questão pública? Então, o dinheiro hoje, ele está interligado em todas as áreas da nossa vida. E o quanto antes a gente se despertar para olhar para o dinheiro, mais lá na frente a gente vai colher os bons frutos disso. Era isso que eu ia perguntar para vocês, meninos, porque a gente fala a gente tá falando de adultos, né? Nós adultos aqui tendo que olhar para esse dinheiro, mas existe tudo, uma longa trajetória para trás, né? Da gente pensar em educação financeira, né? Qual que é a importância de se ter essa educação financeira e desde quando que a gente precisa pensar ou ensinar a pensar sobre dinheiro? Hoje em dia, eu, além de ser consultora financeira, também sou formada em pedagogia, né? E foi um dos meus TCCs que foi voltado para a educação financeira da educação básica. Então, isso é crucial. Desde os 3, 4 anos, eu trago isso em consultoria, inclusive, os casais que eu atendo, as famílias, eu faço um trabalho com a criança. Eu desenvolvo tudo que eu fiz lá durante 4 anos de curso, eu coloco dentro da consultoria e isso dá muito certo, porque hoje
hoje, nós como pais, né? Quem é pai, quem é mãe aí que tá assistindo a gente não teve muitas coisas e a gente quer dar pra criança tudo que a gente não teve. E não tá errado. Só que a criança, ela precisa entender o valor do dinheiro. E esse valor do dinheiro, ela começa a entender desde pequenininha. Então, tem várias estratégias. Uma delas aí, pra falar pro pessoal, é quando a criança, principalmente o pequeno, ele não vai entender números ainda, mas ele vai entender quantidades. Então, você vai pegar o dinheiro impresso como os incas e maias faziam. Brincadeiras à parte, mas ali pegar o dinheiro impresso, mostrar. Visual, né? Exato. Então a gente precisa mostrar ali. Aí começa a mostrar as cores ali, mostrar quanto que ela tem que ter de quantidade de dinheiro. Normalmente aí entra a mesadinha, né? Que os pais começam a dar. Quanto que tem pra conseguir aquilo que ela quer. É um brinquedo, um carrinho. Então mostra pra ela quanto de dinheiro que ela vai ganhar, quantos meses, ou semanas, ou dias que ela vai ter que guardar pra poder conseguir aquele dinheiro. E, gente, dá tão certo que as crianças normalmente pedem dinheiro pro vô, pro tio, sai pedindo dinheiro pra todo mundo pra conseguir comprar aquilo ali. E ela dá o valor, o devido valor àquele presente. Então, ela entende quanto que foi, cara, quanto tempo demorou pra eu conseguir. Porque hoje em dia a criança, ela sabe que o cartão de crédito passou, acabou, né? Aproximou. E ele, não, me dá o cartão, mamãe. Não, o cartão tem dinheiro infinito na cabecinha dela. E as coisas não funcionam assim. Então, como que eu vou ensinar limite de cartão pra uma criança de 3, 4 anos? Então, a partir disso, é uma das estratégias que eu uso em consultoria pra começar a desenvolver a educação financeira pra criança que não teve. E nem nós, né? Que nós não tivemos, né? Educação financeira dentro das escolas. Então, isso faz uma diferença surreal. E tá tendo uma preocupação maior hoje em dia em relação ao passado com a educação financeira? Por conta dos pais? Sim, principalmente hoje o MEC ele aprovou, né, na grade ali extracurricular a inclusão da educação financeira, não como uma, digamos, uma matéria específica, mas uma interdisciplinar que ela vai permear por várias disciplinas. Então, existe hoje uma preocupação em relação a isso por parte do governo, né? Embora ainda a gente esteja muito atrasado, né? Por mais que seja lá de 2010, se eu não me engano, 2011, aí foi dado algum tempo para as escolas ir adaptando. Enfim, é um processo que ainda vai demorar. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos e ela tem a matéria de educação financeira na escola. Mas porque ela optou? Não, porque eu optei por escolher uma escola que tinha educação financeira. E é muito legal porque ela chega em casa, ela fala, mãe, adivinha que matéria que teve hoje? Aí eu falei, aí ela falou, educação financeira, entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho como pais tem uma relevância muito importante, mas quando a gente tem a validação da escola junto, isso reforça o compromisso da criança olhar para isso. E as pessoas, elas estão tendo uma maturidade, principalmente os pais, deles reconhecerem que eles não são bons com o dinheiro. Né? Que a gente não aprendeu a lidar com isso. Nós herdamos ali dos nossos pais traumas, crenças, ou vivenciamos algumas dificuldades de escassez que remetem hoje a uma abundância, ou eu dou muito exemplo da comida, né? Hoje, nas minhas consultorias que eu faço, o principal problema das pessoas é com comida. Maior gasto disparadamente o iFood. Com comida. E quando a gente olha quando a gente olha para esse problema da comida, a gente percebe que atrás deles tem alguns problemas, principalmente emocional. A gente passou uma escassez na infância que a gente agora tem o nosso dinheiro, a gente pode gastar. Então eu quero comer bem. Nós não estamos falando da qualidade de vida, né? Sim. Então, a qualidade de vida tem que comer bem. Ok, você tem que comer bem, mas hoje eu pego casais que gastam 4, 5 mil reais com comida. Então, quando a gente vai olhar, Patrícia, tá errado gastar com isso? Não, eu acho que a gente só precisa dar prioridade pro que é prioridade. Então, eu fico pensando, como que eu gasto 5 mil, às vezes 4 mil de comida, 5 mil, e eu não tenho uma reserva de emergência para algum imprevisto? Ou eu não tô conseguindo pagar um plano de saúde que vai me trazer uma tranquilidade? Como que eu tô andando, às vezes, de bicicleta ou de moto, e eu tô priorizando a comida, né? E eu até brinco com um cliente meu, falou assim, Patrícia, poxa, eu tô gastando tudo isso e tá indo pro ralo, né? Porque a comida é resumidamente... Vai ter que gastar com a academia ainda. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha pra alimentação, voltando ao nosso assunto de trazer isso, a gente vê comportamentos. Ou os nossos pais não falaram não pra nós na infância e a gente quer aumentar o nosso padrão porque lá atrás comer bem
era algo normal em casa, ter as coisas era algo natural, a gente tá repetindo. E a gente vai passando essa normalidade para os nossos filhos, que vai aumentando a régua, né? Então, nós, pais, a gente tem observado muito isso, que a gente tá errando. E aí sim, a maioria tem procurado ajuda, ou seja, através da escola, ou seja, através da informação na internet, ou através de consultores. Mas sim, a gente precisa olhar para isso, para não repetir o nosso comportamento. Porque eu acho que não é dar para o nosso filho algo que a gente não teve. É ensinar que ele pode ter tudo o que ele quer, baseado na experiência dele. Sim. Então, eu vou só finalizar isso, mas é quando a gente dá um brinquedo para o nosso filho e ele brinca 5 minutos com esse brinquedo e coloca do lado, sabe o que significa isso? Que aquele brinquedo que você comprou era o que você gostaria de ter ganhado na sua infância. Vamos lá, eu tenho uma filha menina. Qual que é o natural? Eu ir lá numa loja de boneca e querer dar a boneca que me enche os olhos. Mas me enche os olhos a partir do momento de uma escassez que eu tive na minha infância, que eu não tinha uma boneca por ano, e olha lá, que eu tenho até guardado até hoje, né? A gente traz, né? Então, o que faz? Faz eu olhar na minha percepção. E a criança, ela vai olhar para aquilo, não é um desejo que ela teve, não é uma vontade que ela tem. A minha filha não gosta de Barbie. Eu falo, às vezes você dá um presente que nem você que acha que ela nem perguntou o que ela queria. Exato, né? Por quê? Porque é de uma ótica minha. Só que tudo isso envolve dinheiro. Então eu tô falando de um presente, muitas vezes eu tô falando de uma comida que eu quero que o meu filho come, coisas que muitas vezes ele não quer comer e a gente vai pro desperdício. Então tem várias coisas interligadas que a gente precisa olhar com muito carinho para isso, porque são ralos de dinheiro que a curto prazo pode não trazer efeito. Tá cabendo no meu orçamento, Patrícia. Só que a longo prazo, a gente tem uma garantia que a gente não vai se aposentar, né? Eu não acredito que a gente vai se aposentar pelas nossas previdências naturais aí, né? Lá na frente, essa conta não vai bater. É matemática, contra números, não argumentos. Então, sim, as pessoas estão olhando para isso porque tá apertando o nosso calo, né? O buraco é mais embaixo. Bárbara, isso que falando de tudo isso que a Patrícia comentou e deu exemplo de gastar, por exemplo, com comida e tal, né? Eu queria entender se vocês podem nos falar quais são os erros mais comuns. Quando a gente fala em planejamento ou em educação financeira, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão pensar em planejar? Ok, eu tenho que ter uma reserva financeira, mas aí o que eu faço? Como eu começo tudo isso, né? E quais são esses gargalos que a Patrícia estava dando exemplo aqui, principalmente? Primeiro, ele não tem a visão, ele tem vários bancos. O maior erro ele tem vários bancos, vários cartões de crédito, ele não sabe quanto que ele está ganhando e ele não sabe exatamente, ele só sabe que está indo o dinheiro, ele não sabe nem quanto que é o total que ele gasta. Então, ele não tem um gerenciamento desse dinheiro. Inclusive, eu desenvolvi um aplicativo, que o nome é Dash Money, onde ele tira toda essa dor do cliente, que é o quê? Fazer com que ele tenha o dashboard do seu dinheiro. Então, ele vai ter a gestão financeira inteira dele trabalhando ali. Ele vai ter todo o linkado, os cartões de crédito, as faturas, as entradas, tudo, desde a PF quanto da PJ, porque isso é uma dor absurda do empreendedor. Ele usa muito a PF com a PJ, principalmente aqueles mais antigos, né? Que até então achava que era tudo o mesmo bololô só, que ele acha que não precisa de um Prolabore, ele não sabe. Perigo, né? Eu falo que ele é o principal bandido da empresa, é ele, o gargalo é ele, porque ele vai achando que o Prolabore dele é o faturamento da empresa. Não é assim que a banda toca. Então, através desse aplicativo, eu comecei a mostrar para ele nitidamente, quanto você ganhou, quanto você perdeu. O gerenciamento dessa receita é muito importante. E quando você sabe quanto que você gastou para os próximos meses, porque você faz uma compra parcelada, você esquece, acha que foi só R$100 esse mês. Não, você parcelou em 10 de 100. Sim. Então, você esquece que no próximo mês você tem outras parcelinhas pequenininhas que você parcelou, que você já está devendo. Então, quando você tem essa visibilidade, facilita muito a gestão financeira da pessoa. Que bacana. Gelli, quando você falou dos principais itens, né? Eu vou ponderar aqui, acho que a comida é disparadamente, né? O segundo é as compras parceladas. As pessoas têm um vício de comprar parcelado. E aí, até hoje eu estava atendendo um cliente, eu falei, me explica, que eu preciso entender. Qual é a lógica de você ir na farmácia e comprar aquele medicamento em 3 vezes? Porque mês que vem você vai precisar comprar ele de novo. E aí você vai parcelar 3 vezes novamente.
E aí você tá com parcelamento do mês anterior. Aí você vai no outro mês, parcela em 3 vezes de novo. Então o que acontece? O parcelado, ele traz uma falsa ilusão de você poder comprar as coisas. E na verdade você não tá podendo, porque você tá comprando agora para pagar na frente, que é um dinheiro que você não sabe se você vai ter. Então a gente pode colocar aí a comida, a gente pode colocar o cartão de crédito, né, que é as compras parceladas. A gente pode colocar o imediatismo, né? Hoje, por que as pessoas não guardam dinheiro? Por quê? Porque elas querem gastar tudo na hora. Porque a gente aumenta o nosso padrão de vida. Porque pensa o seguinte, teoricamente, pela lei da educação financeira, a gente tem que gastar 50% do nosso salário com os nossos gastos fixos essenciais. Ok? Então, vou dar o exemplo. Se eu ganho 5 mil, eu tenho que gastar 2.500 com aluguel, com comida. Vestuário. Vestuário já podemos colocar ali como 30%. os 30% do não essencial. Mas eu preciso colocar combustível, meu aluguel, ou minha parcela da minha casa, meu condomínio, o combustível, a minha alimentação, a escola do filho. Tudo isso dentro dos 50%. Mas aí as pessoas falam assim, Patrícia, mas não cabe. Por que não cabe? Os nossos pais, vamos pegar lá, quanto tempo eles levaram para ter uma casa boa? Quanto tempo eles levaram para ter um carro bom? Nós, com 30 anos, a gente quer ter um carro bom, a gente quer morar bem, a gente quer comer bem e eu quero ter qualidade de vida. A matemática não fecha. Eu não quero construir isso, eu já quero Não, hoje. eu quero começar desse jeito. Eu não quero sofrer, eu não quero abdicar de algumas coisas ou fazer alguns nãos que vão ser cirúrgicos. Eu quero já começar top. E aí a gente aumenta o nosso padrão de vida. Então, a maioria dos meus clientes hoje na consultoria, eles têm em torno de 60%, 70% comprometido com o fixo. Ok? Aí a gente tem a lei de 30% dos gastos variáveis. O que é o gasto variável? É meu iFood, a roupa que eu preciso comprar, o sapato que eu tenho que comprar, as coisas da minha filha que eu preciso comprar. Então tá dentro de 30%. O lazer, o restaurante, a ida na Chapada, que de vez em quando a gente tem que ir, poxa, né? Vai cervejinha no final de semana. Exato, vai que O eu morro amanhã, entendeu? O vinho come bastante. É caro. O vinho é caro. Exato. E aí o que acontece? Foi 30%. Então 70 mais 30, 100%. Aí tem o cartão de crédito, usa 150%. Aí não sobra dinheiro. Aí eu verdade. vou pegar o que a Bárbara disse. Eu acho que até a clareza dos números é algo importante. Hoje em dia até que as pessoas estão tendo clareza. Tem, né, os aplicativos, tem vários, os bancos já dão ali embaixo mais ou menos quanto você gasta, enfim. Só que o que acontece? Eu saber, eu olhar e eu não tomar nenhuma decisão. Porque a decisão vai mexer com o meu padrão de vida. A decisão vai ter que fazer assim, poxa, esse final de semana eu vou ter que ficar em casa. Poxa, eu vou ter que segurar aqui, eu vou ter que gastar menos com comida. Então, pra gente ter uma vida financeira organizada, a gente precisa ter a clareza dos números, mas principalmente ter a gestão dos números e entender que a organização financeira é uma parte de um planejamento financeiro. Porque não adianta eu só olhar para a organização financeira se eu não fazer da gestão das dívidas que eu tenho, se eu não me proteger, porque se eu tiver uma doença, vai o meu orçamento pro beleléu, né? E aí a gente tem um outro problema, que eu falei do imediatismo, a gente tem a parte da expansão. O que é a parte da expansão? Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar. Hoje o que o brasileiro faz? Ele inverte. Primeiro ele compra, depois ele vê se ele dá conta eu vejo como é que eu pago. que eu isso. pago, É que entendeu? Aquela velha máxima, assim, né? Eu só vou ter as coisas se eu tiver a A conta. conta pra pagar. Eu só vou, não tem, isso, Ou isso, assim, isso quando aqui, que isso eu é um vou mito? Ou eu Isso trabalho aqui, pra isso isso, eu trabalho né? pra isso, eu mereço. Eu mereço, meu Deus. Esse é o mantra, né? Esse é o mantra. Eu trabalho tanto, eu mereço. Mas isso mexe muito com a psicologia do dinheiro, né? A parte psicológica, ela conta muito. Então, quando a gente entende, quando a gente visualiza aquilo ali, o fato da gente estar vendo para onde está indo o dinheiro, é muito mais fácil da gente descobrir qual é o gargalo da nossa vida, seja a alimentação, seja as comprinhas, porque as comprinhas também emitem um porquê, igual quando a gente vai procurar um nutricionista, falando ali de comida, mas na mesma sintonia com relação ao dinheiro. O nutricionista que tem aquela dieta restritiva e tudo mais,
Você consegue acompanhar a vida toda aquilo ali? Não vai, você vai conseguir uns 3, um tempo. um tempinho. A mesma coisa acontece com a psicologia do dinheiro. Você não tem como também cortar tudo. Ah, não, nunca mais vou comer nada no iFood porque eu preciso. Não, você pode comer no iFood, mas você vai ter uma meta. Você vai ter em cima do seu faturamento, do dinheiro que você entra, para você conseguir comer aquilo ali. Em vez de você comer todos os dias, você vai comer 2, 3 vezes na semana, no máximo. Por exemplo, a gente, no planejamento financeiro pessoal, a gente divide também, assim, olha, tantos reais por mês vai ser iFood, tantos reais por mês eu vou gastar em tal lugar. Tem que fazer metas. Estabelece Exato. Para cada objetivo financeiro que você tenha, seja para comida, seja para compras variáveis, você tem que ter metas. Ah, então eu vou deixar de comprar o lookinho para comer esse iFood aqui que eu tô precisando. Sim. Então você faz essas trocas. O tempo também foi impregnando na sociedade essas crenças, né? E que parece que é senso comum. Eu falei brincando do boleto, mas eu escuto muito isso. Ah, eu só vou conquistar algo na minha vida se eu tiver a parcela, se eu tiver o boleto, né? É porque aí entra no sentimento, né, da escassez. Quando você acessa a escassez faz você achar que você nunca vai ter condição de você guardar dinheiro. Mas era isso que eu ia perguntar, mas desculpa eu te interromper, porque tem a ver com isso que o Sandro falou. Porque a impressão que eu tenho quando a gente conversa assim, sobre dinheiro com amigos e tudo mais, é porque tá bom, eu vou trocar um carro. Mas se eu não fizer esse financiamento agora com um juro muito mais alto, eu nunca vou ter o dinheiro, nunca vou conseguir juntar esse dinheiro para eu dar uma entrada É no mito, carro, né? Totalmente. Condicionamento, não é? Até porque depois que você aprende sobre rentabilidade e investimento, você vai ter certeza que aquele dinheiro vai render muito mais e você vai poder planejar coisas muito maiores. É porque assim, a gente tem que sair E é aí que entra a educação financeira e a consultoria. Exato. O papel importante disso na vida das pessoas é para poder fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário, porque aqui nesse caso do boleto é você que está trabalhando para o dinheiro. Quando você trabalha com investimento e entende que a renda é o que você precisa para o futuro, para uma aposentadoria e tudo mais, você faz com que o dinheiro trabalhe para você e aí você tem prazer, principalmente quando eu me deparo com muitos endividados, né? Eu tenho vários clientes que começaram comigo endividados e qual que é o processo? É você ensinar ele a investir. Bárbara, mas eu tô devendo, tá? A gente vai pagar, a gente vai fazer uma renegociação, mas a gente precisa mostrar para ele como funciona a mentalidade de um investidor. Então, não adianta eu pegar o cara que tá endividado e simplesmente fazer ele pagar todas essas renegociações e sentir que ele tá vivendo para pagar boleto. Aí eu corto tudo dele, todas as alegrias que ele tinha e vai falar assim, gente, você é louca, eu não vou seguir. É igual o nutricionista, o nutricionista restritivo, ele não vai fazer esse acompanhamento pra vida. Agora, quando ele começa a ver o dinheirinho, os 10 reais dele começa a render, poxa, você dormiu, acordou, rendeu ali 2, 3, poxa, agora eu consigo pagar uma conta de água com esse dinheiro, eu consigo pagar um lanchinho, consigo pagar uma pizza. Quando ele vê essa rentabilidade crescendo, é aí que muda a chavinha. Então, é da mesma forma que quando você tá emagrecendo com saúde, aí você vê, poxa, agora eu sei a comida que me faz bem, que eu posso comer um docinho, mas se eu treinar tantos dias, eu vou conseguir ter o meu peso ideal, eu não vou deixar de fazer aquilo ali. Então, nada mais é que a consultoria, ela vem justamente para que a gente tenha tudo que a gente quer, mas de forma planejada. Você tocou num assunto que acho que para quem assiste a gente, acho que vai querer saber disso. Você falou assim, tem clientes endividados. Muitos. A consultoria financeira e educação financeira, ela é acessível para todos? Com certeza. Sim, com certeza. Porque assim, o que a gente precisa entender? O que eu falo para os meus clientes que estão endividados. A dívida, ela é uma consequência. Ela não é um problema. As pessoas acham que dívida é um problema. Não é. Ela é uma consequência. Qual que foi a consequência? Eu tive um problema de saúde, eu fiquei desempregado, passamos por uma pandemia, ou que é... Descontrole. Na maioria dos casos, a receita sempre está menor do que a despesa, então todo mês fica faltando um pouquinho, ficando um pouquinho, que lá no final dá um montante, né? Eu tenho, por exemplo, vários clientes meus que são servidores públicos, né? Que hoje é uma das classes mais endividadas que a gente tem hoje no estado, é o servidor público. Então, o que acontece? Primeira coisa, ele precisa entender que a dívida é uma consequência. E a gente precisa tratar a causa. Então, eu preciso ir lá na dorzinha e falar, olha, isso aconteceu por um problema de saúde?
Ok, então o que a gente precisa fazer? Preciso me proteger para que quando eu tiver outro problema de saúde, que pode acontecer qualquer momento, eu vou estar protegido para isso e não vou mais para dívidas. Então, hoje o valor da consultoria, ele é um valor acessível. As pessoas têm um mito que é caro a consultoria. Que é só não. pra grandes empresários. Não. Grandes Milionário. Tem cliente É que... quem tá pedindo concordata, né? Porque é multinacional, tá pedindo concordata. A gente fala que é um processo de acordo com o perfil. Exato. Né? Quando a gente tem um perfil de endividado, ele vai pagar pelo preço coerente ao orçamento dele. E vice-versa. O que eu posso garantir para vocês, da minha parte, eu acredito, conhecendo o trabalho da Bárbara também, que o valor da consultoria a gente traz de volta. Só para vocês terem noção, hoje eu estava montando um planejamento financeiro que sabe só de anuidade de cartão de crédito. Sabe aqueles aplicativos no celular que a gente faz assinatura e nunca mais volta e a gente coloca no cartão de crédito? Pois é, um cliente meu tinha R$ 1.264 só dessas coisas por mês. Isso no Coisa que eu ano. não usava, né? Não usava. Por exemplo, ele tem o telefone da Apple, então tem lá da lojinha da Apple várias coisas. Aí ele tem 4 cartões de crédito, 4 anuidade. Então, sabe aquele picadinho? R$12,90 aqui, R$59,90 dali, R$60,90 dali. Sim. Aquilo ali somou 1.264. Aí eu pergunto pra você, quantos reais ele tem guardado hoje? Nada. Então, a consultoria vai trazer para os nossos clientes uma clareza da onde que tá indo o dinheiro. Só que Vocês pegam na mão e faz junto com Exato. E eu tenho que condicionar ele. Poxa, vamos cancelar isso aqui? Vamos cancelar isso aqui. Mas onde que a gente vai colocar esses 1.200? Porque se eu deixar ele solto, vai entendeu? Vai gastar em outra coisa. Então, o planejamento... É dolorido o processo? Normalmente, a pessoa ela fica em choque. Eu não sei, eu já mas fiz, no primeiro dolorido, ela sim. fica... ela fica em choque. Ela fala, mentira que eu tô gastando isso aqui. Deixa eu ver, essa conta tá errada. Essa tabela tá Fica errada. incrédulo, Eu né? peguei Fica. R$300 por mês em café, em tomar café, um cafezinho. 300 Vamos ali na reais, mas eu padaria? gosto de café. É isso aí. Nossa, eu tomo café em casa. Então, mas é que eu saí. Mas você tem seu vício. Tem. Todo Tem, mundo eu tem. tenho, Todo eu mundo tenho. tem. E aí, o que a gente tem que fazer é trazer outras alternativas para esse vício. Por exemplo, eu tenho clientes que amam muito vinho, e vinho é uma coisa cara. Às vezes você fazer aquela assinatura da... Não vou falar de divulgação, né? Não vamos divulgar porque não estamos pagando nada pra isso. Mas ter ali aquela assinatura daquele tipo de vinho que você gosta. Você vai pagar um pouco mais barato, vai ter ali uma quantidade X daquele tipo de vinho. Então, assim, você consegue trabalhar alguns itens. O café. É muito mais fácil você comprar ele por atacado do que você ir lá e comprar. Mas quer dizer que você não vai sair com um colega, sair ali uma vez ou outra. Mas faz isso. Você fazia 3 vezes no dia, agora você faz uma. Né? E aquilo ali acaba sendo prazeroso pra você. É o né? equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu sempre falo do equilíbrio. E muitas vezes as pessoas acham que a consultoria, ela é ou só para endividado, ou para quem é muito rico. Exato. E eu falo que o melhor momento de você contratar a consultoria é quando você tá no 0 a 0. Porque o 0 a 0, pra mim, quando eu pego o cliente no 0 a 0, é minha paixão. Por quê? Porque é onde que eu consigo fazer o cara, no piscar de olho, Despertar pra vida em pouco tempo. ele montar a aposentadoria dele, o planejamento da aposentadoria. Aí vocês até perguntaram antes, né? O que faz as pessoas no imediatismo é a falta da gente parar pra gente planejar. O brasileiro não é planejador. Então, se eu quero trocar de carro, você falou do você falou da troca do carro. Poxa, se eu compro o carro agora, e eu sei que daqui 3 anos, eu sempre gosto de trocar o carro daqui 3 anos, porque sai da garantia, aquele monte de desculpa que a gente dá pra gastar, né? Ok, eu tenho que já planejar pra minha próxima troca do carro. Só que se eu já tô num boleto, o que vai acontecer? Daqui 3 anos vai acabar o boleto, eu vou arrumar outro boleto. E aí você vai sempre trabalhar com juros compostos te apertando e não ao seu favor. Então, você, em vez de receber, você paga. Então, a consultoria, ela é, sim, esse processo de 360, a gente olhar para a vida como um todo. Por isso que eu separo que planejamento, ele não é só organização. As pessoas acham que é só olhar o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto. Não. É uma estruturação. Pensa numa casa. A organização financeira é a estrutura base ali, a base da casa. Só que eu preciso olhar para uma proteção, eu preciso olhar para minha aposentadoria. Por isso que eu volto aqui na aposentadoria, gente. Porque é o meu maior medo. Eu falo para vocês, eu tenho 35 anos e acho que a última coisa que eu quero é ser sustentada pela minha filha. E se eu não fizer nada hoje,
Cara, 35 já tá no laço para 60 anos. Então, se eu não construir agora, vai chegar lá na frente, a matemática não vai pagar. E se a gente olhar para o INSS, hoje já os números mostram que a gente não vai se aposentar. A nossa geração de 1985 para frente, 1990, ninguém vai se aposentar. Ou, olha, eu tenho um caso de uma médica que eu atendo. Não vai Gente, se aposentar por conta que o sistema não vai... Não Vai vai dar conta comprar. disso. A porque maior pirâmide financeira brasileira é o INSS. Nós vamos ter muita gente aposentado e pouca gente trabalhando, porque o INSS, ele não guarda dinheiro. Tipo, eu contribuo agora. Ele não vai pegar meus R$100 que eu tô contribuindo e guardar devolver lá na frente pra Patrícia. Não. Ele pega meus 100 pra pagar quem já tá aposentado. E se a gente tem uma diminuição de filhos, ou seja, as pessoas estão tendo muito menos filhos, Achatou a pirâmide Vai. contribuinte, Então, a gente nem vai- aumentou. a gente vai ter altamente pessoas deduzindo ali, precisando da aposentadoria e pouca gente gerando. E até porque agora a gente tem uma onda de pessoas empreendedoras. Então, o empreendedor naturalmente não paga INSS. Então, a gente tem menos pessoas ainda gerando receita. Então, a matemática não vai. Então, se eu pudesse, de tudo que a gente falou aqui, fazer um apelo no fundo do coração, olha para aposentadoria. Ou melhor, se você não quer fazer, não quer pensar, ok. Mas pensa quem vai te sustentar lá na frente. Ou vai ter que ser seu filho, ou vai ter que ser um parente, ou você vai pegar o seu padrão de vida e jogar zero. Então, é uma escolha. Eu acho que é o maior medo, assim. O que eu Tem prefiro. padrão Ou na de velhice, vida, na velhice consumir cai. tudo que o patrimônio Exato. que conquistou, né? Isso é muito Isso de sério. forma imediata, né? Porque a gente que é empresário, Uhum. aqui a gente também precisa pensar que não só na aposentadoria que a gente vai precisar, mas às vezes também ter um seguro de vida, que hoje em dia os seguros de vida, eles dão para quando você acontece alguma coisa. Eu e Patrícia, se a gente perde a voz, a gente trabalha Já como? era, não trabalha. Os médicos, se perde ali o movimento da mão, ele vai trabalhar como? Então, tem seguros de vida, eu falo porque eu tenho, que atende essa estrutura. Ah, acabou a voz por algum motivo, ficou sem a voz. Como é que eu vou trabalhar? Ele me paga aquilo ali como um salário. Então, isso também é uma forma de você se assegurar desde já. O empresário, ele precisa disso. Então, principalmente quem vende serviço, que precisa dessa estrutura. E muita gente não tem... Não tem nem noção. Não tá no radar dela Ou disso, assim, exatamente. ela até tem produto financeiro. Por exemplo, hoje a maioria dos meus clientes na consultoria pessoa física, eles são médicos profissionais Uhum. da área da saúde. Então, inclusive, eu tenho um livro que é voltado para eles. O que acontece? São pessoas totalmente capacidade técnica, só que quando eles olham para uma gestão financeira, totalmente pessoas que não têm conhecimento. Uhum. E aí, muitas vezes, tem produto financeiro. Só que o produto financeiro não condiz com aquilo que ele precisa. Então, ele tá pagando, ele tá achando que ele tá protegido, seja isso um plano de saúde, seja isso um consórcio, seja isso um seguro. Muitas vezes ele tá pagando aquilo, só que lá na frente, quando ele vai precisar, ele vai se deparar. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um seguro de vida que invalidez está 500 mil. Se eu tenho uma renda de 50 mil reais, 500 mil dá quantos meses? Uhum. 10 meses. 10 meses. Ele não me garante uma invalidez. Só que na minha cabeça eu tô pagando um seguro. Então, dentro do planejamento financeiro, a gente vai olhar para todas as coisas e a gente vai analisar se o que você tá pagando Uhum. realmente precisa ser pago ou se o que você tá pagando realmente precisa ser adequado ao seu padrão de vida. Porque geralmente esses produtos a gente faz lá nas instituições financeiras, de qualquer jeito, e a gente vai pagando e não vai reprocessando conforme o nosso padrão de vida vai aumentando. Uhum. Então, mesma coisa uma previdência, né? Conheço várias pessoas. Patrícia, fiz uma previdência quando eu tinha 18 anos. Aí você nunca mais olhou para aquela previdência. Poxa, qual que é a rentabilidade? Será que eu não tenho que mudar de fundo? Será que eu não tenho que fazer uma gestão melhor daquela rentabilidade que está dando? Porque o mercado financeiro muda. Então, a gente também precisa olhar para os nossos produtos financeiros que a gente paga de um modo estratégico. Se realmente está fazendo sentido eu pagar, ou eu tenho que procurar no mercado outra coisa. Então, a consultoria, volto a dizer, não é só sobre orçamento, é a gente olhar para esses 360 e, principalmente, planejar. Eu saí do senso imediatista e a gente tem vários clientes que não tinham R$1 guardado, que hoje tem 100, 200, 300 mil, porque a hora que ele virou a chave do que estava
Começou a ter levando prazer ele. em guardar Exato. do que em gastar. E ele vai Exato. Começou assim, a ó. sentir prazer assim. Olha! É porque a gente libera o mesmo hormônio. Uhum. O mesmo hormônio. Por isso que facilita a serotonina. Você vai ficar feliz. Você É o vai hormônio pros da dois felicidade. Aham. Então, porque o gasto é pra pegar um dia difícil. Ou então, tô feliz, vou comemorar, vou brindar com os amigos. Esse mesmo hormônio, ele é liberado quando você vê o rendimento caindo na tua conta. O dividendo, quando cai, é uma alegria. Você fica contando ali os dias para aquele dividendo cair. Máximo. Então a gente libera o mesmo hormônio. Por isso a gente consegue fazer essa virada de chave. Eu não sei em qual Instagram que eu vi, se foi da Paty ou se foi no seu, que existem inúmeros mecanismos que podem trabalhar pela gente, né? A questão da milhagem, né? A questão de viagem. Acho que foi no meu. Foi no seu, acho que foi no É seu. que eu sou especialista em milhas hoje. Foi exatamente. Quando eu olhei, eu falei assim, eu vou perguntar pra ela quantos mecanismos que existem né? pra fazer trabalhar pra gente, né? Que a gente não tem a mínima noção, né? Hoje, só para vocês terem noção, o cartão de crédito corresponde a só 20% das estratégias de milhas que tem hoje no mercado. E aí você pensa o seguinte, mesmo os 20% tem muita gente que tem cartão de crédito muito ruim. Porque eu quero facilidade, porque é cômodo, porque é digital. Então, assim, a gente perde muito dinheiro. Porque pensa o seguinte, se eu já tenho um cartão de crédito, eu já estou utilizando, custa eu ter um bom cartão de crédito para eu ter um benefício? Será que não falta, às vezes, a gente largar o Instagram, largar aquele momento de aleatório que a gente fica lá e procurar conhecimento, buscar qual que é o cartão de crédito que eu posso ter? Porque, às vezes, dentro do seu banco, tem vários cartões de crédito que só falta você falar assim, ô, meu gerente, Eu quero. tem como migrar meu cartão de crédito? Porque ninguém vai ficar pedindo, você tá com esse cartãozinho, poxa, esse cartão não te dá milhas. Não vai. Não vai. Se a gente não olhar para nossa vida financeira como um protagonista, o que vai acontecer? Vai vingar. Então, por exemplo, o cartão de crédito hoje são mais de 800 milhões de reais, de pontos, na verdade, que todo ano expiram porque as pessoas não utilizam ou não sabem utilizar. E aí poderiam estar viajando, porque aí pensa o seguinte, eu pago a viagem, eu gasto pela viagem, enquanto que eu poderia estar economizando o dinheiro dessa viagem para minha aposentadoria. É verdade. Entendeu? Então, E os gastos que você tá tendo no cartão gerando pontos, você pode estar viajando. Só que aí que tá, o cartão de crédito é uma opção. Hoje, quem não tem cartão de crédito consegue viajar com milhas. Exato. Só pra você ter noção o quanto que é Eu não mito. tinha esse conhecimento. Hoje você pode alugar um hotel, pagar uma hospedagem com milhas. Você pode alugar um carro com milhas. Você pode ganhar dinheiro com milhas? Pode ganhar dinheiro com milhas. Então é um mundo de universo que, se você se dedicar, se você parar ali para entender, se você pagar um curso ou pagar um consultor que pode acelerar isso. Patrícia, você quer dizer que entre um curso e um consultor, cara, o consultor vai te dar mastigado. O curso você vai ter que parar, ouvir, reler, ler, enquanto que o consultor vai falar, baixa esse aplicativo, olha isso aqui, olha essa pegar na promoção. mão. Até porque tem Exato. perfis, né? É Tem pegar pessoas ali que também não tem, tá com o nome sujo e ela não tem a disponibilidade do banco, do gerente. O gerente de banco quer nem ver ela, né? Só pra pagar a dívida. É. Tem outros cartões também que ela consegue liberação sem precisar do gerente de banco, entre outros itens. Tem cartão com nome negativado que às vezes você consegue, que gera milhas. Aí, assim, é entender os caminhos, né? A informação tá ali, né? Basta quem for correr atrás para saber. Meninas, eu queria falar um pouquinho da questão de empresários, né? O nosso público, ele é formado por muitos empresários, né? Pequenos, médios, microempresários. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desafios, né? O que esses pequenos empresários precisam se atentar ao começar o negócio ou já estão com o negócio rodando, mas precisam dar um jeito aí nessa questão financeira. Como é que... Bom, para começar, quem está começando o negócio, o que precisa prestar atenção nessa questão financeira? Primeiro, não misturar a PF com a PJ, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, é a parte mais fácil que ele precisa. Ter uma conta PJ, receber por ela, e aí sim, tirar o Prolabore, ou os lucros depois no final, você tem uma porcentagem ali para você tirar. Esses lucros você tira depois, mas tem que entender que você é um empresário e você é um funcionário da sua própria empresa. Você não é o dono do faturamento inteiro, porque você acaba virando bandido. Então esse daí seria o primordial.
primordial. E o segundo é ter um business plan, que é um plano de negócios para entender como funciona. Eu falo que o business plan, ele é a coluna vertebral da tua empresa. Se você tem um business plan, você sabe exatamente o que você vai precisar executar. Você vai ter as suas metas ali muito bem objetivadas, com um plano de ação. Você vai descrever quais são seus serviços, seus produtos, porque tem empresários que vendem 180 produtos e nem sabe ali qual estratégia usar. Você tem que saber se você está ganhando nos seus produtos por giro ou por margem. Se você está ganhando por giro, você tem que fazer a estrutura para vender um pouco a margem junto. Então tem que vender os dois tipos de produtos. Não é a venda casada, tá, gente? A gente chama de produto empacotado nas finanças. Então a gente tem várias formas de você trabalhar para que o seu prolabore, o seu faturamento dê muito mais do que você imaginou, atinja as suas metas e as suas metas ali ultrapassem os seus objetivos, que o objetivo é esse, né? Ganhar dinheiro, lucrar. Lucrar. Sem falar que ainda precisa pensar, além da lucratividade, de expansão, Exato. de investimentos, né, de seguros, né? Tem tudo isso que De sustentabilidade da empresa a longo prazo, né? Isso. Aí entra todos os planejamentos que a gente acabou de falar aqui. A PF e a PJ, elas têm praticamente a mesma estrutura. O que vai mudar é os processos internos. Porque a empresa, ela tem processos ali que elas precisam ser cumpridos. Agora, a PF e a PJ, se for falar planejamento financeiro, é para as duas. A coluna vertebral de uma é diferente da outra, mas o planejamento, ele é primordial. Eu sempre falo para meus clientes uma frase. Guardem essa frase aqui. Na nossa bandeira está como? Ordem e progresso. No mundo business, é progresso e depois ordem. Certo? Eu vou lá, abro o meu negócio, só que aí que é a chave da coisa. Porque muitos continuam só no progresso e não vem a ordem. E para o empresário ele crescer, ele precisa ter o progresso? Necessita. Senão não adianta eu ser perfeitinho, lindo e maravilhoso e minha empresa não decolar. Então eu preciso do progresso? Eu preciso do progresso. Mas o quanto antes eu colocar a ordem vai fazer com que eu consiga escalar o meu negócio, crescer com maior qualidade. Eu vejo que hoje um dos principais problemas no empresarial é a questão da sucessão. Empresas familiares que acabam crescendo, progresso, né, de qualquer jeito, sem uma estrutura, principalmente financeira. E aí chega um determinado momento que ela fica incansavelmente buscando faturamento. Só que aí não é o quanto a gente ganha, é o que a gente faz com o que a gente ganha. Então, nem sempre você faturar mais vai te trazer uma lucratividade maior, se você não parar para entender onde que está indo o seu dinheiro. Então, por isso que o progresso é importante, é essencial, é a alma do negócio. Mas a ordem também vem para, poxa, onde que está indo o meu dinheiro? Será que eu não estou desperdiçando? Será que eu estou cobrando o preço justo? Será que eu não estou pagando muito imposto? Será que tem meios de eu fazer o meu projeto de expansão, que às vezes eu estou olhando 5 anos, dá para fazer agora se eu estruturar o meu financeiro? Então, eu acho que progresso, mas a ordem, ela não pode estar muito longe do progresso, porque senão é por isso que muitas empresas fecham aí nos 5 primeiros anos. A gente falou de reserva financeira para pessoa física, né? De termos a expectativa de nos aposentarmos em algum dia, né? A empresa também precisa ter? Como é que funciona isso dentro de uma empresa? Essa questão de reserva, de planejamento, como vocês falaram, de expansão, né? Como é que funciona essa questão de a gente comentou ali, bota tudo numa poupança, né? Como que a empresa faz isso, né? A gente ouve falar muito de pessoa física, de planejar pessoa física. A empresa também tem esses planejamentos todos? Quer que eu fale? A gente tem a mesma estrutura, a gente pode utilizar, porque assim, essa parte do investimento varia muito de como funciona a sua estrutura dentro da empresa. Mas o 50-30-20 ou 50-30-10-10, ele também funciona para dentro da empresa. Só que o nível de quantidade de tempo de reserva vai ser maior, porque uma coisa é eu ter um servidor público ali, PF, que tá todo, só vai sair ali depois, ou que morreu, ou que tiver ali um probleminha, que o dinheiro dele vai parar. Agora, o empresário, não. Hoje eu tenho, amanhã pode ser que não, e pode vir vários problemas. Foi aquela angústia que a gente estava conversando antes. E quando eu fiz faculdade, não sei da Patrícia, mas quando eu fiz faculdade, a reserva de emergência para o empresário era de 6 meses, que era o padrão que todo mundo falava. E para uma pessoa física era de 3. Veio a pandemia, tudo mudou, já virou de 6 para 1 ano, e a pessoa física veio para 6 meses. Então, houve essa mudança, como a gente falou,
educação financeira, o sistema financeiro, ele muda conforme o tempo. Então, hoje, para dizer, a gente precisa ter uma reserva de emergência para o empresário de 1 ano do custo fixo dele ali, para ele manter a estrutura, para ele pagou, zerou no 0 a 0. Quanto que é o seu custo no 0 a 0? Por mês que você tem, e desse custo você multiplica ele por 12, que é o que você tem que ter guardado numa reserva de emergência líquida. O que é o líquido, para quem não tem muita noção? Liquidez diária é o dinheiro que eu posso colocar e tirar com uma quantidade de dias muito curtos, até no máximo 5 dias, que a gente chama de D+5, é o máximo de período que a gente pode considerar como uma liquidez diária, que é, poxa, deixei ali meu dinheiro rendendo, eu tenho até desse dia mais 5 para receber esse valor, porque o empresário, ele precisa de giro, né? Sim. O fluxo de caixa dele, ele precisa girar. Então, dentro dessas possibilidades, a reserva de emergência tem que ter ali, dentro dessa quantidade de tempo. E planejamento financeiro, tem diferença de curto, médio a longo prazo? Tem, totalmente. E quais... Eu ia falar, mas depende de cada coisa ou a gente define o que é curto, médio? É que assim, a gente começa da premissa de quais são os objetivos. E tem objetivos que eles são totalmente a curto prazo. Por exemplo, tem os meus clientes, tem algumas coisas que eu não negocio com eles. Qual que é as coisas inegociáveis? Proteção e aposentadoria. Você querendo ou não, eu vou te forçar a você olhar para esses pontos, porque senão a viagem ela vai ser importante. A troca do carro vai ser importante. Eu quero mudar de casa, vai ser importante, porque são coisas do nosso padrão. Mas eu prefiro ser um pouquinho da chatinha agora e ele chegar na aposentadoria e me agradecer, ou ele tiver um problema de saúde e ele falar assim, Patrícia, cara, aquela proteção, aquela estratégia que você criou pra mim deu resultado e obrigada, do que o cara simplesmente trocar de carro, que pra ele já tá natural trocar de carro, não vai implicar. E eu vou puxar a orelha um pouquinho, no sentido, a Bárbara falou da pandemia, né? A gente passou por uma pandemia tem quantos anos? 2 anos, né? 2 anos. Quantas pessoas foram impactadas financeiramente? Muitas, né? Muitos empresários fecharam, muitas pessoas perderam emprego. E o que a gente fez de diferente de lá pra cá? Acho que não estamos muita coisa, não. Voltou tudo. Os empresários estão sobrevivendo de novo, Estão né? sobrevivendo. A maioria. Só que qual que é a certeza que eu tenho que não virá outra pandemia? Nenhuma. Então, se eu aprendi com a dor, o que eu tenho que fazer? Pegar a lição da dor e falar, poxa, eu vou fazer de diferente. Por quê? Uma pandemia vai vir, ou uma gripe de tal, ou sei lá, a gente tem tantas coisas que pode acontecer, ou também questão política que pode acontecer alguma mudança. Então, são vários fatores que a gente tem. Vamos pegar climático, vai que acontece alguma coisa com Cuiabá. A gente estava falando sobre... Vai pegar fogo, né? Vai que pega fogo. Vai que pega fogo, Cuiabá. Então, assim... Tem que ter recurso de refrescar. São várias situações que a gente precisa. Então, olha lá. A gente teve uma dor muito dolorida e a gente não tá fazendo nada de diferente. O que vai acontecer? Vai vir outro problema, aí a culpa é do universo, novamente. Poxa, uma vez eu o ser humano errar... tem essa Exato. Não tem o poder da autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu tenho um problema, eu vivi o problema e eu não quero fazer nada de diferente. Errar uma vez, até que vai por falta de conhecimento e vivência, né? Agora, errar 2... aí já é uma consequência de falta de maturidade nossa. É verdade, é verdade. E, gente, a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Sobre a questão de ser empreendedor, de ser CLT, eu e o Sam estavam colocando nossas opiniões aqui, né? E aí, a gente estava falando que o empreendedor, o empresário, ele é um ser muito evoluído, porque assim, para você ficar naquele dia, todo dia, né? Lutando para deixar aquele negócio em pé, né? Fazer a coisa funcionar. Mas é também uma ferramenta para se alcançar a liberdade financeira. Eu quero que a Patrícia estava falando para a gente antes. Ela está super feliz que ela é uma empreendedora e tal, que ela gosta de ser isso. Eu já tenho um pouco de agonia, porque eu não sei se esse negócio de amanhã, será que amanhã eu vou ter dinheiro, né, Sandra? Será que amanhã eu vou ter cliente? Será que amanhã, né? Mas é uma ferramenta de liberdade financeira também ser empreendedor, na opinião de vocês? Olha, eu falo que a mentalidade, nem todo mundo está preparado para ser empresário, ponto. Tem pessoas que não nasceram para ser empresários porque ela não tem uma mentalidade resiliente. Eu falo que o empresário, ele é resiliente todos os dias e ele tem que gostar de desafios. A partir do momento que você tem essa mentalidade, você não tem... Até porque o empresário, ele não tem um teto de ganho. Sim. Então, ele sabe que se ele se dedicar, se ele trabalhar de manhã, de tarde, de noite, agora, ele custar um pouquinho dos dias livres, enquanto tá todo mundo bebendo e tudo mais, ele vai ter uma vida
muito mais tranquila. Então, a gente trabalha, arregaça as mangas agora para depois a gente ter uma vida tranquila, uma saúde financeira no futuro. Então, eu penso que a mentalidade tem que ser também muito positiva, até porque o empresário, quando a gente senta junto, é muito bacana, porque a gente vai falar de business. A gente sempre pensa em outras coisas. Como que a gente pode fazer uma collab? Fica como feliz, que a gente sente pode... prazer em fazer essas Isso! trocas, E a né? gente pensa em produto junto, em serviço, em como abrir outro negócio. Como é que você tá? Eu falo, eu tenho empresa em São Paulo, né? Então eu fico 20 dias em São Paulo e 10 em Cuiabá. E como é diferente a mentalidade? Em São Paulo, você senta de manhã até a noite, você fala de business 24 horas por dia. Todo tempo. Você senta, mesmo que a pessoa é assim. Então lá eu sento com gente que ganha 100 mil no dia. Então é com essa pessoa, poxa, se a pessoa ganha 100 mil no dia, eu tô ganhando 100 mil no mês, peraí, deixa eu entender como é que você faz pra ganhar 100 mil no dia, porque eu também quero. Que área que você tá atuando, como que você faz, qual estratégia você usou, é isso. E o seu meio molda muito a gente, né? O meio molda. E às vezes a gente teve uma criação ali que foi sofrida, onde a pessoa era ali diminuída, humilhada, então ela cresce acreditando que ela não é ninguém. E o empresário, ele tem que falar pra ele o tempo todo, que ele é uma máquina de vencer. Igual aquele meme da galinha, que eu acho que o pessoal já deve ter visto, aquela galinha franzininha. Aí ela olha no espelho, ela se vê um galão. Eu sou uma máquina de vencer, mas é isso. O empresário, ele precisa entender todos os dias e colocar essa mentalidade de eu posso, eu quero, eu consigo. E é real. A nossa mentalidade, ela manda muito, né? Sim. Na nossa vida. Legal. Quero te fazer uma pergunta. Ai, Kelly. meu Deus. Inversão de papéis. Exato. Inversão de papéis. Você gosta do exponencial? Do exponencial? Exponencial, gente. Boiei nessa. Exponencial? Exponencial, além do limite, É, né? além Se ela gosta do exponencial, do Gosto de- crescimento Isso, exponencial. Isso, exatamente. Gosto. O que acontece? Quando você é CLT, você pode até trabalhar mais. Mas geralmente a sua receita é a Não mesma. vai mudar, né? Não vai mudar. Exato. Então você ama de paixão aquela coisa que você faz, aquele trabalho, só que ele é limitado. E aí você tem que colocar na sua cabeça o que você quer. Você quer ter uma receita limitada que te dá conforto, muitas vezes te dá segurança, ou você quer se arriscar e você vê alguns dígitos a mais na sua conta. Então, assim, eu acho que é muito do que faz sentido pro nosso coração. Tem gente que vai buscar estabilidade sempre, e tá tudo certo. Tem gente que vai querer viver na emoção, porque ser empreendedor é você viver na... É viver na emoção. É aquela sensação, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É, exatamente. Um dia eu tô rico, uau, hoje foi o máximo. Outro dia eu tô lá deprimida que não aconteceu nada. Mas eu acho que sim, é muito da mentalidade e é muito do que você quer. A curto, médio e a longo prazo. Se eu quero uma liberdade financeira, o empresário, ele vai ter a oportunidade, nem sempre, né, mas a oportunidade de construir isso mais rápido, porque o poder está sobre ele. Quando você é CLT ou você é um servidor, você pode alcançar a liberdade financeira? Pode, mas aí vai ser um pouquinho mais limitado e vai ter que ser um planejamento muito a longo prazo. Entendi. Legal, gente. Gente do céu. Ai, que aula. Eu tô com várias ideias. Eu também. Eu saindo daqui, eu já quero uma consultoria. Oi, meninas, obrigada. A gente tá chegando ao fim do nosso programa. A gente teria várias perguntas ainda pra fazer aqui. Esse papo é Que papo gostoso, né? Eu passaria aqui horas e horas. verdade. Até por curiosidade própria, né? Exatamente. Vamos fazer um pós aqui. Um after. Pós-crédito, um after, verdade. Mas muito obrigada, gente. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Crer. E eu espero que, assim como eu, vocês tenham aproveitado muito esse bate-papo super esclarecedor sobre finanças. Eu já tô cheia de ideias para aplicar no meu dia a dia e eu queria agradecer imensamente as nossas convidadas, a Patrícia e a Bárbara, por compartilharem tanto conhecimento prático com a gente aqui e muito valioso também. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui com a gente. Obrigada a vocês pela disponibilidade. Quero agradecer e já deixar o meu contato para quem quer a consultoria, Instagram, @barbara_s.alvarez. Vai ser um prazer poder ensinar as pessoas a viverem de renda e fazer o dinheiro trabalhar para elas, não o contrário. Você, Patrícia, seu Instagram. O meu é Patrícia Capitânio Finanças, ou da empresa, né? W1 Consultoria Financeira também tá lá disponível para vocês. E se vocês estão ouvindo aqui, eu já vou deixar um plus, me manda uma mensaginha lá no Instagram que eu vou
dar uma análise gratuita aí pra vocês. Olha! Brindes! Brindes! Coisa boa! Mas eu acho que o primeiro passo é a gente ter a consciência. Então, é um baita momento pra você despertar a consciência de olhar pra sua vida. Legal, obrigada. Maravilha. Obrigado, meninas. Um prazerzaço tê-las aqui com a gente. Foi um episódio cheio de dicas para quem quer organizar as finanças, seja na vida pessoal ou nos negócios. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu vai sair com uma nova visão sobre como cuidar melhor do próprio dinheiro. Obrigado mais uma vez, Patrícia, Bárbara, pela presença e pelos ensinamentos. Antes de irmos, vocês podem contar com o pessoal, pode contar pra gente, né, como fazer para continuar acompanhando o trabalho de vocês, que já foi o Instagram de vocês, então obrigado por ter compartilhado. Mais uma vez, meninas, muito, muito obrigado. Então, não deixem de seguir a Patrícia e a Bárbara nas redes sociais para continuarem recebendo os conteúdos valiosos sobre educação financeira e planejamento. E, claro, aproveita e segue também as redes do Sistema Comércio de Mato Grosso para ficar por dentro de todos os episódios do Pode Crer. Muito obrigada, gente, e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, meninas. Obrigada, gente. E a gente agora vai fazer uma consultoria. Vamos!